Vamos para a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre recomeço. Essa é a terceira mensagem, porque a restauração, ela precisa de um recomeço. Tudo que tem acontecido, existe uma permissão de Deus. É a vontade de Deus? Não. Não é a vontade de Deus. Olha o que diz Deuteronômio 30:15. Olha o que diz o texto aí. Vede que proponho hoje. Deus propõe hoje. Qual é o melhor dia mesmo, gente? Hoje. O melhor dia é hoje. A melhor decisão é a próxima, né? O que importa é o que a gente faz agora. Porque o que passou já passou e o futuro não existe ainda. Então não esqueça disso. Melhor dia hoje, melhor decisão a próxima. O que importa é o que a gente faz agora. Amém? Vede que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. E aí o Senhor diz: se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos, de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não deres ouvidos e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje, declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vai, passando o Jordão para possuíres. Então Deus coloca diante de nós a morte e a vida, o bem e o mal, a bênção e a maldição. Sempre que a gente alcança algo, está ligado a um caminho correto, gente. E sempre que a gente perde algo, é porque a gente se desviou nesse caminho. A gente se desviou do caminho. E na semana passada a gente terminou a mensagem falando que é um tempo de nós restaurarmos o altar. Falamos lá de Elias, que Deus se manifestou e o povo pôde ver que Deus continuava sendo Deus. Porque eles viram a manifestação de Deus, mas Deus só se manifestou porque o altar foi colocado em ordem, porque o altar foi reconstruído. E é um tempo de nós reconstruirmos o nosso altar, o altar de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 2 ao 5, interessante, gente, esse texto foi o texto do nosso pit stop. O pit stop, para quem não sabe, para quem está em casa, para quem é de outro estado e nos acompanha, ou cidades mais distantes, é um encontro que a gente faz no início do ano, em janeiro, onde a gente avalia o ano anterior, projeta o nosso ano. E esse foi o texto-chave desse ano. Aqui diz: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho como a tua perseverança. Olha, não era uma igreja ruim, era uma igreja que tinha obras, que trabalhava, que era perseverante, que não suportava os homens maus, que colocava à prova os que se declaravam apóstolos e não eram, e os achavam mentirosos, tinham perseverança, suportavam provas pelo nome de Jesus, pelo nome do Senhor, e mesmo diante das provas eles não se deixavam esmurecer. Se a gente olhar o versículo 1, 2 e 3, a gente pode dizer assim: o desempenho da igreja de Éfeso era um desempenho acima da média. Eles eram uma igreja, a gente pode dizer hoje, né, na linguagem de hoje, de alta performance, de alto nível. Mas Deus vai fazer uma crítica a essa igreja. Apesar de vários pontos positivos que ela tinha perdido o principal, o amor.
Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eles tinham alto desempenho, muito trabalho, perseverança. Não suportavam as pessoas que viviam uma vida no pecado, pessoas do mal. Suportavam a prova e não desanimavam, mas eles tinham deixado o primeiro amor. Aí o Senhor dá a instrução para eles. Lembra, porque para lembrar, às vezes a gente tem que dar uma parada e trazer de volta a memória aonde foi que a gente se afastou do caminho, o caminho do amor. E o apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos 12, 1 e 2, ele vai falar a respeito dessa forma de culto, porque a nossa vida é um culto a Deus, não o culto da igreja, não a nossa programação semanal, mas a nossa vida. Aqui Paulo diz rogo. Esse rogo aqui, ele está fazendo um apelo para a igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão ou pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Olha como a nossa vida é um sacrifício. No altar que Elias restaurou, sacrifícios foram oferecidos. Hoje o nosso sacrifício, ele é através do nosso corpo, da nossa vida material, é através da nossa alma, das nossas emoções, é através do nosso coração, é através do nosso entendimento. Paulo diz que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é culto, a nossa vida deve ser um culto a Deus. Quando a gente fala de restaurar o altar, fala de restaurar a nossa forma de cultuar a Deus. E no versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com este século. Outras traduções dizem com este mundo. E esse não vos conformeis, aqui que Paulo está falando, ele está falando de um modelo. E a gente olha muito para esse texto pensando em modelo do mundo. Mas a gente pode pensar também que isso aqui é até o nosso modelo religioso. Existe um modelo, existe uma forma, porque uma forma, ela traz a forma de um bolo, sim ou não? Então, quando Paulo diz, e não vos conformeis com esse século, conforme é de acordo com a forma. Eu não posso me conformar com muitas coisas que são feitas apenas em forma de ritual. Gente, hoje a vida religiosa, a vida espiritual da maioria das pessoas, e eu não tenho medo de dizer da maioria das pessoas, é apenas uma reprodução de algo, ou seja, é mecânico. E Deus, Ele não quer um povo, Ele não quer filhos mecânicos. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Nosso sacrifício, ele não pode ser mecânico. Gente, é inviável. Não estou dizendo que não é para fazer, acho que a gente tem que fazer ainda, né? Mas é inviável o ministro de louvor ter que estar dizendo, levante as suas mãos. É inviável alguém ter que dizer, agora tire um momento de gratidão, mas a gente tem que fazer. Porque ao menos instruindo, as pessoas fazem. Do contrário, tem gente que não tiraria a mão no bolso, tem gente que não abriria a boca, tem gente que no louvor não abre a boca. Parece que são mudo. E aí depois, gente, olham para Deus e aí procuram na mediocridade espiritual de cada um, ficam procurando um culpado, ou ficam
é questionando por que Deus não olha para mim. Mas qual é a tua relação com Deus? Qual é a tua relação com Deus? Qual é a tua dedicação a Deus? Paulo está instruindo a igreja a levar a sério a vida cristã aqui. Tanto que depois, se você ler todo o capítulo 12 de Romanos, ele vai dar inúmeras instruções. Ele está dizendo o seguinte: a gente não pode levar uma vida apenas, uma vida espiritual, uma vida com Deus, mecânica, baseada naquilo que se faz na igreja. Gente, o que nós aprendemos aqui, nós temos que levar para a nossa vida, amém? Orar pelas autoridades, nós temos que levar isso para a vida. Orar a palavra de Deus, o salmo, é para levar para a vida. Tem um salmo que eu gosto muito de orar ele, é o Salmo 40. A gente nunca ora ele no culto, mas é um salmo que eu gosto demais de orar ele. Eu me identifico com o Salmo 40. Qual salmo você se identifica? Quais as histórias da palavra de Deus que você se identifica? Qual é a tua relação, o teu relacionamento com Deus? Qual é o tipo de louvor que te leva para Deus? Eu falei quarta-feira do louvor, e aí várias pessoas falaram do louvor, do louvor tal, e é interessante, porque umas pessoas não acharam graça nenhuma, não gostaram, porque isso é muito peso. Elas não estão erradas, daqui a pouco elas têm um louvor lá que não, eu não me leva para Deus, mas aqui Ele me leva. Porque eu conheço a história da igreja, porque eu sou pastor de igreja, porque eu tenho um sonho de igreja na minha mente, eu penso a igreja de uma forma, então aquele louvor que eu falei, é um louvor que para mim faz sentido. O que não faz para muita gente que leva uma vida alheia ao propósito de igreja. Não deveria. Mas quem não entende o que acontece, o que aconteceu com os cristãos, a perseguição à igreja, nunca vai entender. Mas não tem problema nenhum. Mas qual é o louvor que te ajuda, que te leva para Deus? Os caminhos, gente, são diversos. E nós somos diferentes. Isso é de Deus. Mas todo cristão, ele tem que encontrar o seu caminho de ter uma vida de relacionamento com Deus. O desespero não seria tanto se a nossa vida fosse uma vida de fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé. Então, nós temos que aprender a oferecer um culto, a oferecer a nossa vida como um culto a Deus. E isso jamais vai acontecer se nós não renovarmos a nossa maneira de pensar. Se eu não mudar a minha maneira de pensar, com respeito à minha vida ser um culto a Deus. E bota ali de novo Romanos 12:2, quando a gente renova a maneira de pensar, a gente experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de... Ninguém vai experimentar, gente, se primeiro não oferecer a sua vida como um sacrifício. Não existe renovação espiritual sem sacrifício. A nossa vida tem que ser um sacrifício a Deus. Ninguém experimenta a vontade de Deus. Olha isso aqui, ninguém experimenta a vontade de Deus se não renovar a mente. Uma coisa está vinculada à outra. Eu quero viver essa vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Mas você está disposto a renovar a mente? Você está disposto a oferecer a sua vida como um culto a Deus? O seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? O versículo 1 e 2, eles são
eles estão dentro de um mesmo contexto. O preço que eu estou disposto a pagar determina o resultado que eu vou ter diante de Deus. E digo mais, gente, a gente fala assim, o preço que eu estou disposto a pagar. Mas a nossa relação com Deus, ela pode no início ela pode ser fruto de hábitos. Você desenvolver hábitos espirituais. Mas com o tempo, a nossa relação com Deus, ela vai se tornando uma relação prazerosa. Ela vai se tornando uma relação especial. Estão me fazendo entender, gente, sim ou não? No início pode ser pelos hábitos. Não, eu vou todos os dias me disciplinar para orar, para ler a palavra, para refletir, para ouvir alguma coisa de Deus. Mas com o tempo, isso vai se tornando uma parte da nossa vida. E é assim como o nosso corpo, ele pede água, o nosso corpo, ele pede alimento, assim o nosso espírito, ele vai pedir a Deus. Eu tenho momentos assim na semana, que eu sei, agora eu preciso parar. Estou chegando, a carne, porque a nossa natureza terrena e humana, ela vai tomando uma proporção que a gente tem que parar e se voltar. Eu estou falando de mim agora, né? Eu tenho que parar e me voltar para o espiritual, porque o meu espírito está pedindo Deus. Isso não é uma coisa que acontece comigo. Olha o que diz o Salmo 42, 1 e 2. Olha o que Davi disse aqui: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Davi está dizendo, a corça anseia pelas águas, e a minha alma anseia pela tua presença. Quando eu olho o Salmo 122, que é conhecidíssimo, versículo 1, que também é uma declaração de Davi, eu vejo que a vida de Davi, ela não era pautada num ritual. Por isso que ele diz, alegrei-me quando me disseram, havia um prazer em Davi e estar na casa de Deus. A casa de Deus para Davi era uma casa de oração, era uma casa de adoração, era uma casa de sacrifício, não era um lugar de encontro com pessoas, era um lugar de encontro com Deus. A igreja, ela deve ser um lugar de encontro com Deus, gente. Deus está na comunhão? Claro que está, a Bíblia diz que Deus também está na comunhão. Mas o templo, a casa de Deus, o culto, ele deve ser um momento de encontro com Deus. Nós temos que vir aqui para orar, nós temos que vir aqui para adorar, porque o ambiente, gente, proporciona isso. O ambiente proporciona isso. Desde que você entende o ambiente que você está. Tem muita gente que não se percebe que isso aqui não é a continuação da tua vida social. Igreja não é continuação de vida social. Você pode ter a vida social que quiser lá fora. A igreja é lugar de adorar e de buscar a Deus. Não é lugar de se encontrar só. O problema não é se encontrar, o problema é que muitas vezes a gente usa a igreja como um lugar de encontro com pessoas. E não um lugar de encontro com Deus. Por isso, gente, olha aqui para mim, por isso Deus não responde, por isso Deus não derrama graça, por isso o Espírito de Deus não envolve a sua vida. Se eu não me engano é Isaías 44:3. É esse aí. O que Davi disse mesmo? Assim como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti. Tem uma outra tradução que diz assim, como a corça deseja as águas, a minha alma deseja a ti. O que Deus diz aqui? Eu derramarei água sobre o sedento.
Se eu tiver sede de Deus, fome de Deus, anseio por Deus, Deus vai derramar sobre mim. Agora, se a minha vida aqui é simplesmente de corpo presente, como a gente ia na escola às vezes, só o corpo estava lá, porque a gente não estava com vontade nenhuma de estar lá. Assim como na escola, assim, a gente não aprendia nada. Quando a gente vem à igreja assim, realmente, esse tempo aqui não faz diferença nenhuma. Davi também disse no Salmo 130, versículo 6. Olha o que ele diz aqui. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas, pelo romper da manhã. Quem já passou uma noite em claro, sabe o que é tu esperar o sol nascer. O anseio que tu tem de que chegue pela manhã, para que você possa, sei lá, ir para casa dormir ou fazer outra coisa. Quem já ficou de uma vigília, não uma vigília de oração, de adoração, mas uma vigília de vigia, como a gente espera, pelo sol nascer, para chegar pela manhã. Davi diz assim, a minha alma anseia pelo Senhor, como um guarda anseia pelo romper do sol pela manhã. A vontade, o anseio que Davi, ele tinha por Deus, se manifestava em suas atitudes. Por isso que ele declara que ele se alegrava quando alguém dizia, vamos à casa do Senhor. Porque a igreja para ele era um lugar de encontro com Deus. Olha o que diz Jeremias 29, 13. O que o Senhor diz aqui, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso. Não é quando você busca, eu fui lá buscar Deus, Deus não me respondeu. Não, é quando você buscar o Senhor de todo o teu coração. Aí o que diz o 14? Acho que é o 14, né? Serei achado de vós. Olha só. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa. Eu vou mudar essa realidade da tua vida. Quando que Deus muda a realidade da nossa vida? Quando a gente busca Ele de todo o nosso coração. Nós só vamos ter tudo de Deus quando Deus tiver todo o nosso coração. A gente só vai ser guiado por Deus quando a gente buscar a direção dEle com todo o nosso coração. A gente só vai entender e desfrutar e experimentar a presença de Deus quando a gente mudar a nossa maneira de pensar com respeito a Deus. Gente, nós temos que virar essa chave. Nós temos que rejeitar da nossa vida essa tradição religiosa que a gente herdou. E às vezes quando a gente muda de igreja, né, porque a maioria aqui tinha uma denominação religiosa familiar, e aí mudou. E às vezes só muda a rotina, só muda a forma como faz as coisas. E o propósito da igreja, gente, não é mudar a nossa rotina. O propósito da igreja é nos levar a conhecer a Deus. Esse é o propósito da igreja, é levar as pessoas a conhecerem a Deus, a experimentarem a presença de Deus, a conhecerem a vontade de Deus, a descobrirem o propósito que Deus tem para a sua vida. Este é o propósito da igreja. Não é a gente vir aqui e se reunir habitualmente apenas. É nos levar a esse relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. E o dia que a gente descobre isso, a gente não quer trocar. Por que as pessoas se afastam da igreja, se desviam? Porque elas não conheceram a Deus. Porque elas não experimentaram Deus. A culpa é da igreja? Em partes talvez seja. Mas a culpa maior é de cada um.
porque também não buscou isso, não quis isso. Nós queremos que Deus resolva o problema e a situação que a gente está vivendo. Mas será que novamente a gente não está vivendo uma religiosidade? Porque o religioso ele faz isso. Ele não tem uma vida que agrada a Deus, ele não busca andar, descobrir o propósito de Deus. Ele não quer saber da vontade de Deus, mas ele quer o que Deus tem. Ele quer o cuidado de Deus. Ele ora, Senhor, me guarda, me protege, a minha saída, a minha entrada. Ele quer a provisão de Deus. Senhor, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ele quer o perdão. Senhor, perdoa os meus pecados, porque Ele sabe que é pecador. Mas Ele não quer Deus como Pai. E na verdade, quando a gente não entende isso, a gente perde o principal. Talvez a palavra mais especial da oração do Pai Nosso é o Pai. É como ela começa, Pai. Ele é Deus, Ele é Senhor, mas Ele é Pai. Pai. E quem é Pai consegue entender pouco Deus, porque a gente é humano, a gente é ruim, a gente é mau. E mesmo sendo mal, a gente consegue dar boas coisas aos nossos filhos, sim? Sim ou não? Jesus disse isso, quanto mais Deus. Ele é Pai. E como é bom ter um relacionamento afetivo com os pais, né? Como é bom ter um relacionamento afetivo com os pais. E como é bom quando a gente descobre e desenvolve esse relacionamento afetivo com Deus. Uma pessoa conversando comigo disse assim, tudo que eu estou te dizendo, eu já disse para Deus. Ele não disse para pessoas, ele disse para Deus. E eu não tenho dúvida de que Deus vai responder a essa pessoa. E eu não vou ter nada a ver com isso. Por mais que a pessoa tenha falado comigo, não é comigo, porque ela, antes de falar comigo, ela falou com Deus. Antes de abrir o coração para mim, ela abriu o coração para Deus. Eu não tenho nada, mas Deus tem tudo. Eu não posso nada, mas Deus pode tudo. É isso que Paulo está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos. É um apelo, eu faço um apelo para vocês. Que vocês apresentem a vida de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis. Não vamos andar conforme não somente o mundo, né? Mas Deus falou comigo muito nesse texto, porque a gente sempre usei esse texto conforme esse século, conforme o mundo, mas o próprio mundo, ele criou uma forma e um ritual de adoração a Deus, de adoração no sentido de dizer, né? Mas que não é algo que realmente adora a Deus, que realmente busca a Deus. O mundo criou um conceito, e a gente vive nesse conceito. O mundo criou uma forma religiosa, e a gente vive de acordo com essa forma. O mundo criou um modelo, e a gente vive conforme esse modelo. A gente não está preocupado em descobrir o que Deus espera de nós. E, gente, nós somos diferentes. Nós temos reações diferentes, atitudes diferentes. O ser humano, ele não é igual. Por mais que sejam aqueles gêmeos idênticos, eles não são iguais. Interiormente, eles são muito diferentes, na maior parte das vezes. Isso quer dizer o quê? Que a forma de expressar amor vai ser diferente. Eu não gosto, e se você está ouvindo, você vai entender às vezes. Às vezes o ministro de louvor diz assim, levante suas mãos, eu continuo com as minhas baixas. Mas eu acabei de abaixar.
Eu abaixo, o ministro de louvor diz levanta. Daí eu vou levantar porque eu quero ou porque o ministro de louvor pediu para levantar? E quando, uma coisa pessoal minha também, que não é regra para ninguém, mas é pessoal. Agora de máscara até tá bom isso aí. Ninguém vê a boca da gente. Mas quando eu estou adorando muito a Deus, quando está muito especial o louvor, tem momentos que eu me calo. E talvez alguém olhando pensa assim, nossa, porque tem muita gente que julga o culto, né? Nossa, o pastor ele não está nem cantando. Muitas vezes, quando você me vê não cantando, é quando eu estou mais adorando. Porque é o meu jeito. Que não tem que ser o seu. Um dia eu cometi um erro, alguns já conhecem essa história. Eu estava num retiro de renovação e eu vi o fim do retiro assim muito especial, gente, mas muito especial. Uma presença de Deus assim, muito palpável. E todo mundo celebrando, e uns homens, gente, que chegaram lá assim, pareciam uns troncos, umas árvores, nem é tronco, é uma árvore enraizada no chão, pulando. Realmente muito especial. E eu vi uma pessoa paradinha assim no fundo, escoradinho. E eu não conhecia ele. E eu fui lá na minha, isso é mais que ignorância, na minha burrice, sabe? De julgar pela aparência. Porque Deus olha Gente, você pode fazer chover aqui. Com as suas mãos, gritar, aleluia, pode fazer, pode rolar no chão aqui, não quer dizer nada. Deus está olhando o teu coração. O coração é o que Deus olha. E aí, eu cheguei nele, botei a mão no ombro dele e disse assim, bem assim eu falei, meu Deus, eu tenho vergonha até de contar. Eu disse, que pena que tu não recebeu de Deus. Eu quis dizer como aquele, estava todo mundo ali, né? Gente, ele levantou a cabeça assim, e quando ele levantou a cabeça, ele já escorreu lágrimas, sabe? Ele disse assim, tu não sabe o quanto eu recebi de Deus. Ok, não entendi, eu achei que era, né? Ele chega no culto, gente, ele vai dar um testemunho no culto, na volta do retiro. Aí ele contou que uma pessoa da igreja ligou para ele, um parente, amigo, ele morava no Rio de Janeiro, por isso que eu não conhecia, e ele trabalhava na base aérea do Rio de Janeiro, e ele conseguiu vir na bagagem, era um avião cargueiro, não tinha lugar para ele veio no bagageiro. Ele desceu aqui na base aérea de Canoas, aí um pessoal foi ali buscar ele na base aérea de Canoas e colocaram ele num retiro de uma igreja que ele não sabia nada, não tinha as mídias sociais que tem hoje para conhecer a igreja e tal, e ele caiu naquele retiro lá, e Deus falou demais com ele, gente. Quando ele começou a dar esse testemunho, eu estava assim, bem na esquerda, bem na direita, na minha esquerda que eu estava da igreja. Gente, sabe o que é a vontade assim, de tu te enterrando assim, ó? Sabe, fiquei com uma vergonha de ter botado a mão no ombro do cara e falado uma besteira. Porque a reação dele não era igual à reação dos demais. E quantas vezes a nossa reação é por causa da reação dos demais, e não tem nada a ver com Deus. Porque pode ver, uma pessoa boceja, você não boceja atrás? Sim ou não? Começa uma pessoa a rir, vê se não tem daqui a pouco 2, 3 rindo. Começa uma pessoa a orar, daqui a pouco os outros se envergonham e também oram. Uma pessoa levanta a mão, talvez você só levanta a mão quando vê que alguém levantou. Eu pergunto, isso é uma atitude? Não. É uma religiosidade. E Deus está nos chamando a mudar isso, gente. Gente, se nesse tempo, vou repetir o que eu falei no início, se nesse tempo as pessoas não abandonarem
pelos desafios que seja, né? Porque uns vêm por interesse, uns vêm pelo amor, mas a maioria vem pela dor. Se pela dor, ou pela uma necessidade que você está vivendo, você não voltar a tua vida para Deus nesse tempo, eu não posso dizer que não vai ter tempos piores, né? Mas eu falei quarta-feira ainda, eu estou ouvindo de pessoas de 50, de 60, de 70 anos, dizendo assim, eu nunca vi isso na minha vida. Já viveram o dobro de mim e nunca viram o que a gente está vivendo mundialmente falando. E todas as demais manifestações, além da pandemia que tem acontecido no mundo. Se tudo isso, gente, olha o que é as cheias agora. É uma paulada atrás da outra. É pandemia, é crise econômica. Agora, quantas pessoas perderam as suas casas, perderam o pouco de bens que tinham? Pode ter certeza, gente, que tem pessoas que pegaram Covid, que daqui a pouco perderam familiares, perderam a estrutura financeira e agora perderam aquilo, o pouco que tinham aí com as cheias dos rios. E aí, é mole? E se a gente não acordar nesse momento, vai acordar quando? Quando é que vamos deixar de viver uma vida só religiosa? Quando é que vamos abandonar essa forma religiosa de buscar Deus? Gente, falando de Deus, e eu posso falar isso baseado em tudo que eu vi na palavra de Deus. Quer ver? Vou pegar um texto aqui. Deixa eu achar ele, que esse aqui não estava nos planos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Vamos... que tem dois, deixa eu ver qual que eu pego aqui. Vamos para 2 Reis, capítulo, deixa eu ver aqui. Segunda Reis, gente, a partir do capítulo 19, se você quer ler um texto, e ali ele vai até o capítulo 24, se não me engano, deixa eu ver aqui. Um pouquinho mais, até o 25. Aqui vai contar a história, depois de tantos reis, vai contar a história do rei Ezequias. Do rei Ezequias. Coloca o capítulo 20 para mim, a partir do versículo 1. Ele vem de um legado dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados, todos eles lideraram o povo de Israel, mas de uma forma totalmente profana, ao ponto de reis que antecederam Ezequias, ao ponto de, olha isso aqui, gente, eles ofereciam os seus filhos, eles queimavam filhos, em adoração a outros deuses, não a Deus. O povo de Deus fez isso. Queimavam filhos sobre altares. E Ezequias ele quebrou essa maldição na vida dele. E aqui diz, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade para a morte. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse, assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, e ele falou com quem? Com Deus. Não falou para as pessoas, ele falou com Deus. Lembra-te, Senhor, peço,
Olha o que ele pediu para Deus. Lembra, Deus, que eu andei diante de ti com fidelidade. Fidelidade, ele foi fiel a Deus. Segundo, com inteireza de coração. Terceiro, fiz o que era reto aos teus olhos. Olha o que ele diz para Deus. Aqui ele já mexeu com Deus. Aqui ele já chamou a atenção de Deus, porque Deus conhecia o que veio antes dele. E aí o que ele diz depois? Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, Isaías estava indo embora. Deus falou com ele, veio a palavra do Senhor e disse: volta e diz para Ezequias, que é o príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu ouvi a tua... Mas Deus só ouviu a oração de Ezequias pela inteireza do coração, pela fidelidade, porque ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Aí ele ouviu a oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, das mãos do rei da Assíria te livrarei. A ti esta cidade, defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele foi curado. Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías, ser-te-á isso da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse, e adiantar-se-á a sombra. É bem interessante aqui, ele pede qual é o sinal. Quem já viu um relógio de sol? Quem já viu o relógio de sol? Levanta a mão. Relógio de sol era como eles olhavam a hora, do tempo do dia. Então, era pela sombra. Existe ainda relógio de sol, e alguns lugares tem, né? Então tem um relógio, conforme a sombra do sol vai dando a hora, né? Eles, certo, não tinham um relógio de sol como a gente depois veio a ter. Mas eles entendiam um dia assim. Aí, Isaías diz, é o seguinte, ó, a sombra ela pode adiantar 10 graus ou voltar 10 graus. Aí Ezequias, muito inteligente, diz, não, a sombra adiantar é fácil, agora a sombra nunca vai voltar, ela nunca vai atrasar. Então eu quero que a sombra, ela volte 10 graus. E aí eu vou saber que Deus vai me curar e eu vou ter mais 15 anos de vida. E aí... então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. E aí vai. E é tão interessante, o texto que eu queria muito a gente não achou aqui, mas que o que fez a diferença na vida de Ezequias foi que ele não andou conforme andavam os que antecederam a ele. Deus vai dizer isso para ele. Deus vai abençoar Ezequias, porque ele não andou conforme os rituais que foram deixados para ele. E é isso que muitas vezes a gente vê na igreja, o ritual. O ritual. A nossa igreja, pastor, não é cheia de rituais, não, uma ordem de culto, gente, não é ritual, até porque, desde quando Deus fez o tabernáculo de Moisés, havia uma ordem. O templo de Salomão, houve uma ordem para que as coisas fossem feitas. A igreja tem ordem, é diferente. Mas você pode seguir essa ordem apenas como um ritual, ou você pode seguir essa ordem como um estilo de vida. Você não precisa ouvir a oração do dirigente na abertura do culto para orar a Deus. Você deveria dizer o que você veio fazer aqui. Estão entendendo, gente? Sim ou não? O louvor, tudo bem, a gente escolhe as músicas aqui. Mas não significa que você tem que só cantar da boca para fora. A mesma forma que você recebe a palavra. A forma que você recebe a palavra aqui ou aí na sua casa. Gente,
Aprenda uma coisa, nós criamos um ambiente. E conforme o ambiente que a gente cria, a nossa vida ela vai sendo mudada, ela vai sendo renovada, ela vai sendo transformada. Exemplo? Vou pegar um exemplo escolar de novo. Se eu for para a escola e eu não só tiver de corpo presente, eu vou estar crescendo, sim ou não? Não. Agora, se eu me colocar numa sala de aula, diante de uma aula, hoje tudo virou EAD, né? Se eu me colocar diante ali de uma teleaula, e eu estiver fazendo outras coisas, eu não estou aprendendo nada. Agora, se eu criar aquele ambiente vai mudar a minha vida, porque vai mudar as minhas ideias, que vai me levar a pensamentos, que vai me levar a uma nova direção de vida, que vai me levar a um novo destino. Estão entendendo? Gente, o ambiente determina muito na nossa vida. Sabe por que tem gente que não sai do lugar? Porque não sai dos mesmos ambientes. O ambiente muda toda a nossa vida. E o mais legal disso é que nós criamos o nosso ambiente. Eu crio o meu ambiente. O ambiente que eu crio, ele me leva a pensamentos. Os meus pensamentos me dão direção. E a direção que eu tomo na minha vida me leva a um destino. Ou muda o meu destino, muda o meu futuro, muda os meus caminhos. Quando Deus vai falar contigo? Quando você estiver aqui, ou na sua casa, ou no seu devocional diário, ou a cada 2, 3 dias, sei lá. Quando você fizer um devocional, quando você estiver na presença de Deus, quando você estiver buscando a Deus de todo o teu coração, você cria esse ambiente, e esse ambiente vai te dar novas ideias. É o que diz Romanos 12, 1 e 2, né? Eu rogo que vocês apresentem o corpo como um sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Não se conformem com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa. O versículo 1 ele está dizendo, muda o ambiente. E o versículo 2 está dizendo, você mudando o ambiente, você muda a mente. E se você muda a mente, você muda os pensamentos. E se você muda os pensamentos, você muda a tua vida. Amém, gente? Vamos nos colocar de pé?